E, Josi, conta um pouco pra gente, assim, sobre a sua entrada, né, nesse mundo do jornalismo, porque pelo que você fala, sei que foi um longo trajeto, assim. Então, Sim. começa falando de você lá atrás, sabe? Como que, né, você se configura em família e como que você batalhou, assim, pra você poder estar hoje como jornalista. Olha, Lígia, eu acho que ninguém nunca quis ser jornalista como eu quis ser jornalista, sabe? Porque é um sonho, assim, quase que de infância, né? Me veio esse desejo mais ou menos na sétima série, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu produzia muita redação. A professora, engraçado, né? Que quando a professora fala assim, redação, a galera, né? Parece um filme de terror, né? E naquela época eu já gostava muito de escrever e eu comercializava a redação na É sala de mesmo? aula. Empreendedor. Teve uma situação de que eu produzi 10 redações para a sala de aula. O tema era violência. Então, assim, é um tema muito amplo, que você pode falar de muitos aspectos da violência, né? E eu produzi 10 redações, as 10 tiveram notas bacanas, assim, nenhuma ficou aquém, né? Então, eu me comprometi com os meus colegas, né? Seu resultado foi garantido. Entreguei o resultado. E teve até um colega meu que ganhou uma nota mais alta do que a minha na redação. Ele tirou, acho que 10, eu tirei 9,5. Eu falei, ó, tá Aí vendo é como complicado. caprichei demais, né? Mas aí vai muito da visão do professor de avaliar também a ideia que você apresenta ali, né? Então, desde a sétima série. Só que eu venho de uma família financeiramente pobre, né? A minha mãe, ela não tinha estudo, ela estudou até o 4º ano, ela é lá do Nordeste da Bahia, trabalhava como empregada doméstica, né? Aqui em Rio Preto e durante toda a vida também. E meu pai também pouco escolarizado, trabalhava serviço braçal, trabalhou como motorista de entrega e tal. E não tinha ninguém na minha família com curso superior que pudesse ser uma referência, assim. Só que a minha mãe, até pela frustração que ela teve de não estudar, porque era o grande sonho da vida dela, depois de adulta ela concluiu os estudos, inclusive. Ela sempre incentivou muito a gente, né? Então, tinha muito esse incentivo em casa, ela não deixava a gente faltar da escola, acompanhava, mesmo com a pouca escolaridade, acompanhava as tarefas nossas e tal. Só que quando foi chegando no ensino médio, eu fui me dando conta da nossa realidade financeira, né? Porque para você estudar numa faculdade pública, você tem que ter suporte para estudar também. Claro. Você tem que ter uma escola boa, um tempo para você estudar. E para você estudar na particular, você precisa de dinheiro, né? E esse suporte a gente não tinha, né? Então, chegando no ensino médio, eu já fui me dando conta. Porque quando a gente é criança, jovem, a gente não mensura o que a gente precisa fazer para atingir aquele objetivo, né? Eu quero ser astronauta. Como é que eu vou chegar? Lá no ensino médio, a gente vai falar assim, não, acho que a astronauta tá meio longe da minha realidade, né? Da realidade de todo mundo, né? Aliás. E aí, no ensino médio, eu já fui me dando conta de que talvez não ia ser tão fácil como eu imaginava. Quando eu concluí o 3º ano, foi o primeiro ano do ProUni, a faculdade e tal, gratuita, né? Só que não abriu o curso de jornalismo aqui em Rio Preto. E eu não tinha condições de me inscrever numa outra cidade por motivo financeiro também. Eu falei, não vou me inscrever onde que eu vou morar, o que eu vou comer, né? E aí abriu no curso de comunicação somente publicidade e propaganda. Aí eu entrei no curso de publicidade e propaganda. No primeiro ano, eu já vi que aquilo não era pra mim. Inclusive, eu tinha uma colega de sala, a Tâmara, que ela também queria jornalismo e também entrou no curso de publicidade. Você conhece a Tâmara? Sim. Então, e hoje ela é uma baita profissional do marketing. Ela acabou se engajando na publicidade, né? Inclusive, a gente tem uma história engraçada de que eu fui fazer um processo seletivo no estágio. Como aquilo não queria aquilo lá, eu indiquei ela. Então, ela começou na publicidade por uma vaga que eu desisti. E eu falo pra ela, hoje você deve pra mim e tal. Mas ela é super competente. Óbvio que ela conquistou por mérito total dela, né? No primeiro ano, eu já falei pra minha mãe que eu não queria publicidade. Falei, mãe, vou sair da faculdade. Que, embora seja comunicação, são caminhos diferentes, o foco né? é totalmente diferente, né? E aí, a minha mãe, coitada, né? Falou assim, a primeira filha na faculdade, ela falou assim, fica, você não tá perdendo nada, né?
só vai agregar, aprender, né? e tal, né? E aí eu terminei. Fiz 4 anos de publicidade e propaganda. Me formei. E, assim, lógico, não posso dizer que não agregou nada. Eu aprendi bastante coisa de mercado e tal, mas eu continuei trabalhando no comércio. Trabalhava como operadora de caixa. E durante toda a faculdade você trabalhava? Sim, Estudava sempre trabalhando, isso. Sempre no comércio, assim. Trabalhava como operadora de caixa. Já trabalhei em posto de combustível, trabalhei na padaria e tal, 2 padarias. Só que eu nunca, mesmo formado em publicidade, eu nunca desisti do jornalismo. E aí eu pensava que assim que eu tivesse uma condição financeira de bancar a minha faculdade, eu iria começar. E aí, 2 anos depois de formada, eu fiz umas contas, falei, será que dá? Será que não dá? Fui lá conversar na faculdade, ver se conseguia um desconto melhor. E aí, por conta de já ter estudado na faculdade, já ter me formado, a coordenadora fez um desconto legal para eu começar. E aí eu queria começar do primeiro ano de jornalismo. Você não quis eliminar a matéria? Não quis, porque era o meu sonho de vida, o jornalismo, né? E a coordenadora ficou maluca, assim, falou, você pode começar do 3º ano, não vai perder. Eu falei, não vou perder, eu vou ganhar. E assim, não me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha começado do 1º ano de novo, porque o 1º ano te dá a base de todas as referências que você precisa aprender. Não adianta você começar do 3º sem saber o que é lead, por exemplo, né? E aí, os 2 primeiros anos, eu continuei trabalhando na padaria, enquanto todos os colegas já estavam estagiando, porque no 1º ano você já tem a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho, nos veículos, nas assessorias e tal. E eu não poderia sair da padaria porque eu precisava, além de pagar a faculdade, pagar outras contas que eu tinha. Você morava com a sua mãe. Isso, mas eu tinha dívidas, tinha adquirido dívidas e financeiramente eu não podia me desvincular da empresa. E estágio, né, não acaba suprindo, né? E aí no 3º ano, indo para o 3º ano, abriu o processo seletivo no Diário e eu fui participar. Uma operadora de caixa que não tinha experiência nenhuma de jornalismo. E acho que assim, Deus deve ter falado assim, coitada dessa menina, né? Eu preciso dar uma oportunidade para ela, porque vem apanhando da vida aí um tempo já, né? E aí eu concorri com colegas que já tinham naturalmente experiência em jornalismo, em assessoria de imprensa, porque já tinham feito estágio antes, né? E aí eu não sei, foi o Fabrício Carareto que me contratou, né? E de novo eu voltei pro Diário da Região pelas mãos do Fabrício Carareto. Então eu acho que ele acreditou em mim, ele viu o brilho nos olhos, a vontade de querer trabalhar, o sonho do jornalismo e tal. E falou, vamos dar uma oportunidade, vamos ver o que vira, né? e assim, eu sempre digo para as pessoas que ter começado do Diário da Região, a minha vida profissional foi ter começado do 2º passo da escada. Porque é uma escola, né? O Diário da Região tem um grande time de jornalistas muito competentes. Naquela época ainda a gente, em 2013, 2014, tinha Alain de Abreu, por exemplo, que está na revista Piauí hoje, a Rita Magalhães, que tinha Prêmio ESSO, Alexandre Gama, uma referência na política, sabe? É verdade. Então, e o Diário, ele trata o estagiário como um repórter. Ele trabalha como todos os colegas de profissão. A gente não é subestimado, não é dado conteúdos mais fáceis, inferiores... Quer, né? Porque, é coisa de estagiário fazer. Não, se você mostra competência e vontade, eles te dão a abertura. O estagiário pode manchetar, sabe? Que eu tive a oportunidade de manchetar muitas vezes. Então, eu concluí meu estágio de 2 anos lá, preparada para o mercado de trabalho. Tanto que eu saí de lá e já fui direto para a CBN. E fiquei na CBN os 6 anos até voltar para o Diário da Região de novo. Que legal, né? Deu toda a base para você buscar o que você estava querendo.